bate-papo semanal, onde a gente dialoga aí, pelo menos nesses breves minutos, né, de abertura de vídeo, sobre a nossa filosofia. E eu costumo sempre me desculpar dizendo que é o dia que a gente tem a possibilidade de estender um pouco mais essa conversa descontraída. A gente fica muito encaixado numa metodologia e sem pouca liberdade de argumentar. Nós temos essa liberdade nos encontros de texto. E hoje eu queria resgatar algo que nós falamos na semana passada e que falamos na semana retrasada. Na semana retrasada a gente falávamos, né, o quanto é importante nós investirmos na espiritualidade. E aí eu dei exemplos aqui para mexer com a reflexão de vocês. Eu disse, assim como nós investimos numa roupa bonita, num belo sapato, numa academia para ficar com o corpo em dia, numa boa alimentação no domingo, a gente pode fazer isso também com a espiritualidade. E disse que essa é uma forma de se apostar numa vida boa. E isso foi um objeto de reflexão na retrasada. E na passada, nós ressaltamos aqui dessa importância, né, da conexão com o sagrado e enfatizamos, né, que não é um sagrado que se busque fora. Nós precisamos primeiro encontrá-lo dentro. E aí demos aqui algumas frases, né, de impacto que pertencem aos mentores dessa casa, citando o pai Benedito, né, que Umbanda não se encarcera em parede. Aí demos o exemplo do nosso corpo físico, ele não deixa de ser um templo sagrado. E que a gente precisa extrapolar esses limites. Então a caridade é uma forma de se extrapolar esse limite. Mas desde quando a gente encontra o justificativo no sagrado. E fomos ainda um pouco mais além, dizendo que o conceito, né, de espiritualidade, ele não pode ser distante dos nossos atributos de aperfeiçoamento, que são os desafios dioturnos, né, que nós enfrentamos, até mesmo para provar o quanto nós somos capazes. Por isso, quando surge um obstáculo no nosso caminho, e esse caminho nós vamos chamar de um processo expiatório para nós que estamos encarnados, né? Porque para muitos não. Eles já estão desencarnados, não dá tempo mais de solucionar o que ficou por aqui, só reencarnando de novo. Mas nós não, nós estamos aqui. Então nós estamos num percurso de busca e aprendizado. E nós vamos encontrar sempre incentivos para que esse poder de vontade nosso seja testado, a fim de saber qual é a nossa realmente qualidade ou capacidade de vencermos, né, os obstáculos que vão surgir na vida, e cada um com seus karmas diversos. Uma palavra que eu não gosto de usar muito não, tá? Karma tem uma conotação hoje bem diversificada e às vezes até foge um pouco do contexto. Mas vamos dizer que todos nós, como seres humanos encarnados, ou melhor dizendo, espíritos encarnados, nós temos desafios reencarnatórios. E aí vocês vão se lembrar que eu disse aqui. Alguns são pontuais, são conosco mesmo. Cada um de nós temos desafios individuais, mas tem outros que são coletivos. Aí eu citei o exemplo da família. Mas a gente nasce num grupo familiar, nós temos aí a nossa relação sanguínea, né? A gente valoriza muito, e às vezes até em excesso, nessas relações de aprendizado terreno. E aí eu fui pontual, né, ao dizer que às vezes dentro do núcleo familiar estão grandes inimigos nossos do passado, e ali a gente precisa se ajustar. São obstáculos que precisam ser vencidos pelos desafios, né, da vida enquanto ela perdurar. E aí alguém curiosamente me perguntava essa semana como eu sei esse tempo de existência. Ninguém sabe, na verdade. Mas, não tenho dúvida alguma, todos nós temos uma programação orgânica. Todos nós temos. Isso tem a ver com a genética. A gente herda isso da genética. Alguns de nós vão ser mais longínquos, outros menos longínquos. Vamos ficar por mais tempo aqui na Terra, outros vão ficar por menos tempo. Agora, nós temos tendências que podem acelerar um processo de desencarne. E aí nós precisamos estar muito atentos a essas tendências, né, que quase sempre são fomentos de nós mesmos. Então, quando a gente
não está com a mente boa, um coração bom, atitudes materiais boas, a gente vai acabando somatizando energias que vão nos fazer mal. E talvez o primeiro que sente isso, do nosso ponto de vista material, é o nosso corpo físico. Os vícios diversos, por exemplo, eles trazem grandes danos ao nosso organismo físico. Isso nós estamos aqui afirmando, que o corpo físico, ele é o nosso altar sagrado, que é onde nós habitamos como espírito. Se a gente não cuida dele, nós estamos infringindo aí algumas das regras. Perceberam? E para que a gente compreender, né, os nossos limites, ainda que a gente tenha as tendências, né, que são reencarnatórias, a gente traz heranças do passado. Então, a nossa existência presente, cada um de nós, em suas individualidades, vai trazer heranças espirituais de vidas passadas. E não necessariamente todo o nosso cabedal de aprendizado subsume-se ou resume-se no aprendizado material, contemporâneo, existencial agora. Isso quer dizer para nós o quê? Que a gente deve balancear as coisas. Nós somos um espírito na matéria. Então, a gente tem duas realidades. Aos discípulos aqui da casa eu falo que a gente precisa quebrar essa dualidade. Porque se nós somos um espírito materializado, ou seja, utilizando-se de um corpo, equilibrar balanças é sopejar aquilo que é do espírito, aquilo que é da matéria, para que as balanças estejam bem equilibradas. Se você ficar muito tendencioso apenas pelas questões imediatistas, materiais, ela vai ter um peso maior e vai provocar um desequilíbrio nas questões espirituais. E aí a insistência de todas as terças-feiras dos nossos encontros. Precisamos valorizar os atributos espirituais que foram esquecidos ao longo das reencarnações. Então precisamos nos despertar de novo. E aí talvez a forma mais pragmática para que as pessoas entendam, até porque ninguém é obrigado a saber parte do conhecimento esotérico, e a nossa função como dirigente é tentar aqui, de alguma forma, decodificar isso de uma forma mais simples para você. Mas, para estarmos nessa condição material, nós temos que criar 7 corpos dimensionais. Causal, psicossomático ou carnânico, mental superior, mental inferior, etéreo superior, astral superior, astral inferior, etérico e físico. 7. Morte, você perde 2, ainda fica com 5. O retorno à casa do Pai, ou o paraíso de onde nós somos expulsos, né, como diz o mito bíblico, que não é bem assim que nós humanistas compreendemos, é perder todos esses corpos para voltar à condição original do espírito. Demora. Não vou desanimar vocês não. Demora. Só para vocês terem uma noção, nós que estamos encarnados, nós temos no ciclo de Sansara, né, que são as repetições de erros, vim corrigir aquilo que foi feito em vidas anteriores. Isso é um ciclo repetitivo, eles chamam de roda de Sansara. Você volta para o plano espiritual, recicla lá um pouquinho, aprende com os mestres lá, reencarna de novo. Aí os mestres lá de cima que estavam te instruindo passam a ser seus mentores. Você vai fazendo aqui, aí erra muitas matérias, toma pau aqui, muita matéria, volta para cima de novo, chega lá no tribunal cargo, eles analisam sua ficha, nossa, você errou de novo isso. Você pediu isso, a gente deu. Você pediu inteligência, a gente deu. Você cometeu os mesmos erros. Vai ter que reciclar aqui mais um pouquinho e volta de novo. E aí a gente fica nesse loop. Enquanto a gente não criar consciência, não saímos desse loop. E qual que é o bom de tudo isso? É sabermos que nós temos ilustres ancestrais para nos guiar no caminho. Aí devem estar perguntando você, mas quem são esses ilustres ancestrais? O preto velho, o caboclo, a criança, o Exu. Que passaram por essas mesmas expiações que nós estamos passando aqui e não necessitam mais reencarnar. Muito raro alguns deles, mesmo na condição de protetor. Como assim, mas o protetor de menor grau de qualquer uma das 7 vibrações, não importa se ele é o emissário de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Orixá, ele tem no mínimo 300 anos que não reencarna mais. Agora, eu estou falando do mais simples, que são 80% dos que baixam no terreiro. Eu não estou falando dos guias que estão no meio do caminho, eu nem estou falando dos orixás menores, que são serventia direto do orixá. São 7 graduações. Então nós temos os orixás menores, né, que são
chefe de legião, chefe de subfalange, chefe de falange, chefe de grupamento, que é de 4º grau, depois 3 categorias de protetores. 80% dos mentores que baixam no terreiro, espalhados pelo nosso Brasil e pelo mundo, são no graus de protetor. E feliz é aquele ambiente que tem um protetor de 3º grau. Porque a maioria deles são de 1º grau. Dado a densidade do nosso sistema planetário. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para vocês refletirem o quanto nós precisamos trabalhar para nos melhorarmos. E quando nós falamos no processo de espiritualidade e conscientização, nós estamos falando dessa sintonia fina com o plano do espírito. E aí nós precisamos desenvolver uma habilidade perdida há séculos, que chama intuição. Que é um caminho reto com esses mundos mais sutis. Nós só usamos mal os nossos 5 sentidos. Foi isso que eu falei para vocês no último momento. Tem pessoas que estão encarnadas que nem os 5 têm. Então vocês imaginam a nossa condição. Tem gente que usa mal a visão, a fala, o olfato, o paladar, assim por aí. E eu encerro dizendo o seguinte: muitos de nós que temos uma sensibilidade um pouquinho mais privilegiada, é privilégio, viu? Mas é um privilégio de resgate. É porque a gente consegue interagir com outras dimensões. Porque a gente tem um desses sentidos perdidos, que é a dimensão espaço e tempo, que é a dimensão mediunidade, e essa capacidade de intuir e dialogar com a espiritualidade maior sem obstáculo, sem essa limitação entre eles lá no mundo espiritual e nós aqui no mundo material. Isso que dá a qualidade de ser médium. E as habilidades são diversas. Cada ambiente explora da melhor forma que acharem conveniente. O que a Umbanda veio nos ensinar? A gente tem 3 caminhos. Isso eu queria que vocês guardassem. A Umbanda veio nos ensinar que nós possuímos 3 caminhos de escolha. Fala muito em livre-arbítrio, né? 3 caminhos de escolha. Um caminho que é mental, outro caminho que é emocional ou sentimental e outro que é físico. Podemos evoluir pelas nossas atitudes positivas, podemos evoluir pela nossa capacidade de amar, ou podemos evoluir pela nossa capacidade de sabedoria. Qualquer um desses 3 caminhos, mais lento ou mais rápido, vai nos colocar em conexão com o sagrado. Qual que é o ideal? A gente tem os 3 em perfeito equilíbrio, estabilidade e harmonia. Isso é verticalização. Eu posso usar o meu corpo físico para as atitudes do dia a dia positivamente, desde que elas estejam equilibradas com o meu sentimento nobre e com a minha capacidade de entender a verdade, escoimando a ilusão. Isso é verticalização. Eu não vou deixar minha mente pensar de um jeito, meu coração de outro e minhas atitudes ir para outro completamente diferente. Simples? Assim. Vamos lá?